Então Zumbi permanece durante um ano com seus quilombolas em fuga, mudando de região a região e resistindo a constantes investidas pelos portugueses. Só que numa dessas investidas, eles pegam Zumbi. Zumbi é morto, é decapitado e a sua cabeça é exposta em praça pública. Mas Zumbi vive. Enquanto tiver a luta pela escravidão, Zumbi vai viver. Existe um Zumbi dentro de cada um de nós. Zumbi é resistência. Zumbi é luta. Zumbi é vitória. Zumbi é ancestralidade. Viva Zumbi! Viva Palmares! O menino jogava pra lá. Eu vi, senhor. Eu vi, sinha. Oh, lá no cais da Bahia, olha, eu vi a sereia cantar. Eu vi, senhor. Eu vi, sinha. Ai, 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 que lelê. Oh, lá, como vai me ser. Ai, 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 ó de lelê. Como vai, como passou, como vai me ser. Meus camaradas, agora eu vou voltar a lhes falar, né? Após muito sofrimento, após muita luta, muita resistência, no período da escravidão, tivemos leis idealizadas por abolicionistas, sim. Existiam pessoas conscientes que não concordavam com a escravidão. Com certeza existiram, e essas pessoas criaram algumas leis, certo? Eu não sei quem são todas as pessoas, porque eram inúmeras pessoas que lutavam contra a escravidão. Mas eu vou estar citando algumas leis, tá legal? Primeiramente, foi a primeira lei que surgiu, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela por pressão da Inglaterra sob a coroa portuguesa e sob o Brasil, ela proibia o tráfico de negros escravizados ou de pessoas escravizadas vindas da África. Então se instituiu a proibição do tráfico perante o Atlântico. Maravilha, né?
já se vê uma pequena luz no fim do túnel, ou seja, já não vinham mais negros escravizados. Após essa lei, Eusébio de Queiroz teve uma outra lei, que foi a lei do ventre livre, certo? A lei do ventre livre. Ou seja, o que seria a lei do ventre livre? Seria a lei de que qualquer filho que nascesse de mulheres escravizadas, eles seriam livres, nasceriam livres. Existem as controvérsias mediante essa lei, e eu vou estar apontando. Se a criança nascia livre, para onde essa criança ia? Quem iria cuidar dessa criança? Ou seja, ela nasceria livre, mas ela permaneceria no cativeiro, continuaria na senzala. Então veja bem, é uma lei muito controversa, sabe? É o meio que toma lá da cá, sabe? É uma faca de dois gumes, sabe? Você nasce livre, só que você não tem sua liberdade. Você continua preso, vai ser criado como um escravo, vai ser tratado como um escravo e vai continuar na senzala. Os que não continuariam nas senzalas, após atingir uma certa idade, para onde essas pessoas livres iriam? Ou essas crianças livres? Será que tem alguma coisa a ver com tantos menores abandonados que existe hoje? Com tantas favelas, tantos morros, tantos guetos que se formam hoje em dia, que já vêm formados desde hoje em dia, porque as favelas, os guetos, elas vêm desde a época do período da escravidão. Ou seja, quem fosse liberto, quem estava livre, ficava às margens. Meus camaradas, temos que pensar. Após, tivemos uma outra lei, que foi a lei dos sexagenários. Ou seja, pessoas escravizadas acima dos 60 anos estariam livres, seriam libertados. Mas veja bem, se uma pessoa em regime de escravidão, ela não chegava a 35, 40 anos, né? Então, é uma das leis mais controversas que eu já vi, né? Porque para se aprovar uma lei dessa, é a mesma coisa que uma prisão perpétua, a morte perpétua. Porque eram raros casos de pessoas escravizadas que atingiam essa idade. E após muita pressão dos abolicionistas, muita pressão mesmo, muita pressão, muita gente envolvida, muita gente boa envolvida, muitas pessoas que eram aristocratas que estavam envolvidas. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel foi obrigada a assinar a Lei Áurea. Obrigada. Ouviram com todas as letras. Porque uma pessoa que faz parte da monarquia, né, ela não vai querer perder os privilégios, né? Não vai querer perder os privilégios. De forma alguma. O patriarcado, a elite, nunca abre mão de seus privilégios. E o privilégio que ela tinha, o que seria? Ter milhões de escravos. E hoje em dia nós observamos, né? Quem descende da coroa, né? Essas famílias que são descendentes da coroa, que até hoje, o bairro de Petrópolis, no Rio de Janeiro, as pessoas são obrigadas a pagar para eles, para morar. É um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um crime.
sabe? Um país que se instaura a democracia, existia uma família real simplesmente para a classe trabalhadora bancar. Ridículo isso. Mas, enfim, se instituiu a Lei Áurea, que acabou com a escravidão preta no Brasil. Só que, veja bem, será que a escravidão acabou? Assim que a escravidão acabou, não houve um processo de reparação. Para onde essas pessoas foram? Como eu já disse anteriormente, elas foram para os guetos, elas foram para as ruas. Então, ou seja, se instaurou a miséria. E os poucos que conseguiam trabalhar, trabalhavam no mesmo regime de escravidão e no regime de servidão, ou seja, muitos trabalhavam a troco de um prato de comida. A troco de um prato de comida. No Brasil, não existe reparação para a população preta. Quase 400 anos de escravidão, o último país a libertar os escravos e não temos reparação. Então, acredito que seja algo para pensarmos, para refletirmos, né? Nos dias de hoje, isso ainda não foi feito. Então, é inacreditável. Meus camaradas, agora eu vou citar algumas pessoas, alguns abolicionistas, que foram responsáveis por fazer toda essa pressão, toda essa luta, toda essa guerra em prol da liberdade do povo preto no Brasil. Eu não sei o nome de todos, certo? Eu não sei o nome de todos. Sei que vai faltar muita gente boa nessa lista, mas eu fiz uma pequena lista, tá legal? E vamos acrescentar mais nomes, porque pessoas boas, pessoas que somam sem duelo dessa corrente, merecem ser lembradas. Então vai lá. Joaquim Nabuco, abolicionista. Luiz Gama, abolicionista. José do Patrocínio, abolicionista. André Rebouças, ou melhor dizendo, os irmãos Rebouças, né? Os engenheiros, abolicionistas. Rui Barbosa, abolicionista. Aristides Lobo, abolicionista. Castro Alves, abolicionista. João Klepp, abolicionista. Ha ha! Ai, ai, mamãe Oxum! Navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha não corta, navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha não corta. Navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha não corta, navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha não corta. Meus camará, navalha quer me cortar, não corta não, não corta não, não corta, navalha não corta. Quando vamos falar da navalha, né? A navalha, ela é algo muito peculiar, né? É um instrumento
correto? É um instrumento. Ela tem utilidade nos dias de hoje para se barbear, né? Mas na capoeira, a navalha, ela já teve um grande significado e tem até os dias de hoje, né? Sou franco a lhes dizer que tem uma linha na capoeira que são os navalheiros, né? Que são pessoas que andam com navalha e jogam com navalha. Quem são essas pessoas? Eu não sei, eu não conheço. Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Os navalheiros, né? Quem anda com navalha, quem gosta muito de brincar com navalha, né? Então, pessoal, vamos entrar aqui, ó. Então, a hora que nós falamos sobre os navalheiros, sobre a navalha, a gente entra num outro recorte, realmente que é da história da capoeira, né? A gente entra num recorte que a gente vai estar falando da capoeira no período República. Ou seja, a capoeira pós-escravidão, né? Como ficou essa história da capoeira pós-escravidão, né? Como ficaram os capoeiristas? Qual se deu o destino? Então, os capoeiristas, eles eram recrutados para a monarquia. Pessoal, vou só dar um recorte, um apanhado, só para vocês terem a percepção, uma noção histórica. Eu não estou me aprofundando em nada, não estou me apegando em data, entendeu? É apenas um conto, é apenas uma história, entendeu? Mas tudo dá para ser comprovado, tudo dá para ser pesquisado e com carinho se chega lá, tá joia? Então veja bem, as maltas de capoeira, elas tiveram grande importância na política. Sim, era uma época em que cada freguesia tinha uma malta. O que é freguesia? Freguesia é cada região, cada bairro, cada gueto, cada rua, cada localidade. E aí, em um determinado tempo, em uma determinada política, uma determinada eleição, se instituiu que as pessoas votavam, não era que nem hoje o voto velado, não. O voto era dito. Certas pessoas, elas iam até o local, eu voto em fulano, eu voto em Betânia, eu voto em ciclano. E aí, as pessoas, por muitas vezes, elas eram intimidadas pelas maltas. Pelas maltas que eram contratados por políticos. Para o quê? Para dibrar, para burlar as eleições. Então, ou seja, os capoeiristas, eles recebiam muita grana para estar fazendo isso. Os capoeiristas da época, né? Eles recebiam muito dinheiro para estar realizando essas histórias. E em uma ocasião, né, um político, ele foi acusado de estar utilizando a malta. Né? Ele foi acusado de utilizar a malta para burlar as eleições. Aí apontaram para ele e falaram: essa sua gente aí burlou as eleições, ficou intimidando, ficou tumultuando, deixou, sabe? Criou aquele caso. Essa foi a primeira vez que alguém assumidamente disse que utilizou malta. Um político. Certo? No Brasil, República. E aí o cara prontamente ele levantou, ele falou: essa é minha gente não. Essa não é minha gente. Essa é a flor da minha gente. Flor da minha gente. E aí ficou a malta flor da gente. Certo? Que é a flor da minha gente, ou seja, é a elite da minha gente, ele falou. É o que eu tenho de melhor. O meu melhor pessoal é esse. Ou seja, ele glorificou, se vangloriou pelo fato de estar se utilizando da malta e deu um patamar, deu uma certa estabilidade, né? As maltas. E aí, ó, e a gente tinha as maltas, as mais famosas, né?
além deles utilizarem a navalha, eles utilizavam um porrete, certo? Um bastão porrete de Petrópolis. E eles também utilizavam-se o jogo da capoeira, né? Eram exímios capoeiras. E aí nós tínhamos os nagoas, que eram os capoeiristas, geralmente os capoeiristas baianos vindos da Bahia, e tínhamos os guaiamuns, que era uma outra espécie de malta, que já vinha de descendentes africanos, ou até mesmo africanos realmente, que incorporavam essa malta, certo? Então a malta, ela tinha tudo isso, tinha os guaiamuns e tinha os nagoas, né, para estar fazendo parte dessa malta. E realmente a malta, eles davam um verdadeiro trabalho, né, nas questões das eleições e por aí mais. Temos também outro caso, que é de um exímio capoeira, que assim, os capoeiristas, que também ele agia sozinho também, que era o famoso Manduca da Praia, né? Ele burlava as eleições, ele tinha uma banca de peixe, ele tinha uma total influência mediante a capoeira e as ações que ocorriam na cidade, inclusive na política. Mestre Pastinha, jogador de capoeira, tocador de berimbau, não é vergonha lamentar com tanta dor que esse velho angoleiro, colega velho, pouca gente deu valor. Como é que pode? Não dá pra acreditar que Vicente Ferreira Pastinha, colega velho, olha, deu conta do recado, e que muitos velhos mestres, muitos têm lhe admirado. Ficou tão entusiasmado, colega velho, com a mandinga do escravo. Oi, que esse velho mestre, olha lá, consigo levou guardado. E viva a Pastinha, e viva a Pastinha, Camara, e foi angoleiro, e foi angoleiro, Camara. A Totô, Balu, aê! A Totô! Meus camaradas, eu vou estar fazendo um pequeno recorte também de uma pessoa célebre que não necessita apresentações. Tá legal? Eu vou estar falando de Vicente Ferreira Pastinha. Sim, Mestre Pastinha, né? Mestre Pastinha, ele iniciou a capoeira. Olha que peculiar, né? Mestre Pastinha iniciou a capoeira porque ele, quando ainda menino, né, ele teve a diferença com outro menino que era maior que ele, e aí ele acabou levando uma desvantagem desse menino. E ele tem a desvantagem desse menino, um velho africano que o viu levar essa desvantagem e viu o pequeno Pastinha chorando de raiva, chamou o Mestre Pastinha e ofereceu ensinar a capoeira. Mas ele não ensinou só a capoeira para o Mestre Pastinha. Ele ensinou a filosofia africana. Ele ensinou como utilizar a capoeira, como pensar como capoeira. E a biografia do Mestre Pastinha também dispensa apresentações. Certo? Acho que assim, é uma figura que é célebre no mundo da capoeira, é uma figura imortal na capoeira, e todos valorizam o Mestre Pastinha.
Só que Mestre Pastinha, meus camaradas, ele teve um final triste. Certo? Ele teve um final triste porque ele foi expulso de seu espaço onde ele dava aula. Sim, a prefeitura de Salvador o expulsou do seu local. E aí Mestre Pastinha morreu cego, morreu de banzo, só não foi enterrado como indigente porque Dona Alice, baiana do Acarajé, esposa de Mestre Pastinha, colocou o tabuleiro na rua de Acarajé, vendeu os acarajés e deu enterro digno para o Mestre Pastinha. E aí Mestre Pastinha, ele teve muitos formados. Pessoas assim que são realmente pessoas notórias na capoeira. Temos, não vou falar todos, vou falar apenas alguns. Temos Mestre João Pequeno, temos Mestre João Grande, que graças aos orixás ainda está conosco. Temos Mestre Curió. E tantos outros, não menos importante, e que entraram na escola de Mestre Pastinha. Na escola de Mestre Pastinha também tiveram pessoas célebres que circularam por lá. Dias Gomes, Machado de Assis, Caribé, meus camaradas, Caribé, o grande pintor, o grande poeta da capoeira, Caribé. Caetano Veloso, também em uma de suas obras, cantou o Mestre Pastinha. E tantos outros que incluem. E viva a Pastinha! E viva a Pastinha, camarada! Foi Salomão, andava com o pé pra cima, andava com o pé no chão. Sou discípulo que aprende, sou mestre que dou lição. Camará, e viva seu bimba, e viva seu bimba. Camará, e foi cabeceiro, e foi cabeceiro. Camará, olha lá, sabe jogar. Sabe jogar, camarada, a capoeira, a capoeira, camarada, olha lá, a regional, camarada. Quem nunca viu, venha ver, olha lá, liculi, quebra, entender. Quem nunca viu, venha ver. Mestre Bimba. Mestre Bimba. Olha, quando eu falo em Mestre Bimba, meu corpo se arrepia. Mestre Bimba, sim, o mestre da capoeira regional, nosso mestre, nosso patrono, certo? Mestre Bimba. A Mestre Bimba, acho que a capoeira deve muito a seu Bimba, né? A capoeira deve muito a seu Bimba. Pois seu Bimba, com muito estudo, né? Com muita pesquisa, ele era angoleiro, certo? Todo capoeirista, né? Daquela época foi angoleiro, ou nem angoleiro, porque só existia uma capoeira, que era capoeira. Só que Mestre Bimba, depois de muito estudo, Mestre Bimba criou a regional. E a capoeira, após as maltas, né? A capoeira ela entrou no Código Penal. A capoeira, ela foi proibida. A capoeira, ela foi criminalizada. E Mestre Bimba criou a capoeira regional. Que a capoeira regional conquistou toda uma legião de fãs. Certo? Mestre Bimba, ele conseguiu com a capoeira regional tirar a capoeira da marginalidade. Mestre Bimba colocou a capoeira como o esporte nacional. Mestre Bimba era um lutador. Pai de Mestre Bimba lutava batuque.
Então, Mestre Bimba, ele sistematizou a capoeira. Ele criou as sequências e, através das sequências, Mestre Bimba apresentou para o presidente, comoveu todo mundo. As pessoas viam que realmente era uma luta, era esporte, era educação, era algo que a capoeira necessitava para aquela época e necessita, né, até os dias de hoje. Tanto quanto Pastinha, né, falar de Mestre Bimba é um orgulho, é uma alegria, é uma pessoa que assim, que não precisa, assim, existe muitas coisas, muitas biografias a respeito de Mestre Bimba, então eu apenas faço um recorte, certo? A respeito de Mestre Bimba, porque Mestre Bimba tá mais que apresentado e representado, tá legal? Então, Mestre Bimba, o criador da regional. E aí Mestre Bimba também, né, ele teve muitos formados, muitas pessoas que o seguem, que jogam a capoeira regional e fazem de uma forma correta, né? E aí Mestre Bimba, ele criou na escola dele, ele tinha algumas regras, né? Ele criou algumas regras, pois Mestre Bimba era um homem muito sistemático, certo? E Mestre Bimba criou sistemas através das defesas, os ataques, apresentou, tinha o jogo de cintura desprezada, tinha o jogo de balão. Mestre Bimba introduziu a formatura na capoeira. Realmente Mestre Bimba foi ímpar na capoeira. Ímpar. Uma figura ímpar, uma figura digna de se lembrar, de se comemorar. Só que Mestre Bimba, no seu final da vida também, né, Mestre Bimba já estava já numa idade avançada, quando as portas se fecharam para Mestre Bimba, né? Mestre Bimba tinha uma família muito grande, muito numerosa. E aí Mestre Bimba recebeu um convite para estar indo para Goiânia. Porque ele na Bahia, porque assim como o Mestre Pastinha, a Bahia não acolheu o Mestre Bimba, né? Ou seja, né, eu digo a Bahia porque estava na Bahia. Porque assim, nós que somos capoeiristas, nós que somos artistas populares, ninguém nos acolhe, nada nos acolhe, sabe? Não tem estado que nos acolhe, não tem ninguém, não tem prefeitura, ninguém, né? Geralmente o nosso fim, geralmente é essa, se os nossos alunos, sabe, as pessoas que nos admiram não, sabe, não contribuem, geralmente essas pessoas têm um final muito triste, como foi o de Mestre Bimba, né, que foi para Goiânia, aliás, né, para restabelecer o seu trabalho lá. Só que Mestre Bimba acabou levando 23 pessoas. Acabou levando 23 pessoas para Goiânia. E aí as coisas não acabaram dando muito certo. Não cabe a mim fazer um juízo de valor a respeito disso, entendeu? Porque assim, é algo que tem que ser discutido, deve ser conversado, deve ser respeitado, né? A questão, a história de Mestre Bimba, a história de quem estendeu a mão para Mestre Bimba. Isso eu quero frisar muito bem. E aí com isso, né? E aí Mestre Bimba, durante uma apresentação, ele sofreu um derrame, né? Ele teve, sabe, ele passou mal, se convalesceu. E aí Mestre Bimba também, como Mestre Pastinha, acabou vindo a falecer em uma situação difícil, uma situação ruim, né? Mas Mestre Bimba, ele é exaltado no mundo inteiro, né? A luta regional baiana, ela conquistou o mundo. Mestre Bimba devolveu à capoeira o patamar que a capoeira sempre mereceu. E aí juntamente com a capoeira Angola, né, hoje em dia nós vemos a capoeira regional e a capoeira Angola no lugar que elas merecem, né? Então, assim, temos que ser gratos realmente à capoeira, temos que ser grato a Mestre Bimba, temos que ser grato a Mestre Pastinha, pelo legado, por toda a história, por todo o patrimônio. O quê? Patrimônio? Mas o que é patrimônio? Patrimônio, é isso aí mesmo. A capoeira, em 2008, ela foi tombada,
né? Ela foi tombada pelo IPHAN. Na época o ministro era Gilberto Gil e o presidente do IPHAN era Luiz Fernando, tá legal? E ele teve o carinho, ele teve a responsabilidade de estar tombando a capoeira, de tornar a capoeira patrimônio, e de lá surgiu o dossiê salvaguarda de mestres e ofícios. Isso em 2008, né? Então, existe o site do IPHAN que tem todas as informações, né, mais detalhadas e todos podem buscar e podem procurar. Em 2014, a capoeira ela se tornou Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. É isso aí, meus camaradas. Pela Unesco, ela se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, ou seja, a capoeira ela é reconhecida mundialmente. Essa é a nossa capoeira. E temos outras figuras célebres da capoeira que tiveram tanta importância como tantos outros, como Bimba, Pastinha, Cobrinha Verde, um dos mais célebres, Besouro, Manduca da Praia, Nascimento Grande, né? E tantos outros, Traíra, Valdemar, como tantos outros. E aí, meus camaradas, nós temos também, ó, um outro recorte da capoeira, que são as mulheres na capoeira. Tá legal? Que elas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e todo o nosso amparo também. E assim, e tiveram algumas capoeiristas célebres. Tá legal? Eu vou estar citando o nome de algumas, mas com certeza tem muitas outras. E esse é um outro trabalho que dá também, dá um outro trabalho, dá um outro vídeo, né? Eu com certeza vou estar fazendo para estar homenageando essas mulheres. Então, as mulheres na capoeira, né? A notícia mais antiga que temos data de 1876, em Belém do Pará, com o nome Jerônima, né? Uma capoeirista. Tivemos também Júlia Fogareira, Maria 12 Homens. Maria 12 Homens, ela é cantada muito nas músicas, né? Adelaide Presepeira também, que foi uma navalheira, né? Francisca Albina dos Santos, Chicão, codinome Chicão, né? Essa capoeirista, ela bateu em um famoso capoeira, que foi o Pedro Porreta. Temos também, ó, Antônia Catito, Maria Isabel, Zefirina, Ana Angélica, Idalina Maria do Sacramento. Temos também Maria Salomé, Maria dos Anjos, Rosa Palmeirão. E veja bem, ó, e tendo em vista que a capoeira ela é totalmente um ambiente machista, entendeu? A capoeira ela é machista. As mulheres, né, por muitas vezes elas são discriminadas, são deixadas de lado, mas assim, tivemos e temos célebres mulheres que são capoeiristas e são dignas de todo respeito e merecem com certeza ter seu nome na história da capoeira. Meus camaradas, laroyê para vocês. Agradeço por esse trabalho, essa oportunidade. Os que acompanharam, acredito que tenha alguma coisa tá acrescentando. E é isso aí, meus camaradas. A capoeira, ela é uma história, tá legal? Ela é uma história. E simplesmente ela foi uma história que ela foi narrada por mim. Então, ó, eu sou o mestre Peroba, tá legal? Eu sou apenas um capoeirista, eu sou um aprendiz dessa arte, tá legal? Cada dia eu aprendo um pouquinho. E eu tenho uma única função na capoeira: fazer a ressignificação da história do povo preto, certo? É a história da capoeira contada por um capoeirista. A história da capoeira, a história do povo preto, a história do Brasil, contada através de um brasileiro que teve ancestrais que fizeram parte, que foram escravizados. Tá legal, meus camaradas? Há 4, 5 gerações minhas,
certo? Tanto de pai quanto de mãe foram escravizados. Então, assim, quando eu faço um recorte, eu retrato um pouquinho referente à escravidão, ou qualquer outro assunto que leve essa temática, realmente é com muita emoção, é com muito respeito, é com muito amor, é com muito carinho. Pois eu estou apenas contando a história dos meus ancestrais. Eu estou contando a minha história. Né? Eu estou trazendo a minha narrativa. E se eu trago a minha narrativa, é porque eu não aceito outra narrativa. Eu escuto outras narrativas. Mas é muito mais fácil você ouvir uma narrativa de quem está sempre oprimindo, né? Sabe, de quem tem a máquina na mão, de quem está sempre no poder. Agora temos que ouvir também a narrativa de quem teve a família escravizada. A narrativa de quem a capoeira corre na veia. É isso aí, meu camarada. Muito axé a todos. Laroê, Oxalá, axé. Epa, olha! O capoeira, dono de bom coração, sempre louva na canção aquilo que tem amor, sempre louva a liberdade na luta contra a escravidão, mas que tem um decorrente, uma vida de paixão. E essa morena dos olhos que brilham tanto, eu lhe ofereço esse canto, que é uma declaração no toque do berimbau, na cadência do atabaque. Tem um coração que bate, São Bento Grande, quando lhe vê. Ouça essa cantiga, olha lá, que eu fiz só pra você. Lê, 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 oh. Lê, 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 hoje tô cantando essa cantiga, olha lá que eu fiz pro meu amor. Lê, 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 oh. Lê, 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 oh. O capoeira, dono de bom coração, sempre louva na canção aquilo que tem amor, sempre louva a liberdade na luta contra a escravidão, mas que tem um recorrente, uma vida de paixão. Desta morena dos olhos que brilham tanto, eu lhe ofereço esse canto, que é uma declaração no toque do berimbau, na cadência do atabaque. Tem um coração que bate, São Bento Grande, quando lhe vê. Ouça essa cantiga, olha lá, que eu fiz só pra você. Lê, 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 lê.
lê, 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 lê. Oi, vou cantando essa cantiga, olha lá que eu fiz pro meu amor. Lê, 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 oh. Lê, 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 oh. Axé, meus camaradas, muito axé. Esse é o momento mais que especial, né? É a hora que eu estarei citando a ancestralidade das guerreiras na capoeira. Sim, as amazonas da capoeira, as mulheres que sempre estiveram presentes nas rodas, sempre fizeram parte da capoeira, e elas têm o seu lugar na história, o seu lugar merecido na história da capoeira. Estão construindo história até os dias de hoje, tá joia? Todos sabemos que a capoeira, né, é um universo de predominância masculina. O mundo é machista, né? Então, se o mundo é machista, a capoeira não seria nada diferente, né? Temos excelentes mestras de capoeira, professoras de capoeira, alunas de capoeira, que estão rompendo esses paradigmas. Só que esses paradigmas, eles não estão sendo rompidos agora. Eles têm uma ancestralidade, eles têm uma história. Então aqui eu reuni alguns poucos nomes de algumas mulheres que realizaram história pela capoeira. Tá joia? Elas têm algumas citações. Eu tenho um material vasto sobre isso. Só que se eu fosse citar tudo, vai dar mais de 2 horas de vídeo só para falar das meninas, das mulheres. Então eu, com maior carinho, com maior respeito, vou estar citando algumas dessas mulheres. Tá joia? Então olha aqui, ó. A primeira que irei citar é sobre uma mulher. Foi em 1876. Foi o registro mais antigo que eu encontrei, cujo nome é Jerônima. Tá legal? Jerônima. Então ela foi uma mulher que ela atuou na capoeira e ela tem seu lugar de destaque. A outra é a Júlia Fogareira, certo? Que ela é bem cantada nas rodas de capoeira e também tem seu lugar de destaque. Uma outra também que é bem famosa, também nas rodas de capoeira, nas músicas de capoeira, inclusive Mestre Pastinha e muitos outros mestres cantam em sua homenagem. Maria 12 Homens, certo? Temos também Adelaide Presepeira. Sim, Adelaide Presepeira. E ela foi navalheira, meus camaradas. A grande maioria dessas mulheres jogava navalha. Tivemos também Maria Salomé, um grande nome também na capoeira. Maria dos Anjos, perigosíssima também. Rosa Palmeirão, veja bem, Rosa Palmeirão foi capoeira, né? Tem conto sobre Rosa Palmeirão. Temos Ana Angélica, cujo apelido dela Endiabrada. Temos Almerinda também, uma outra capoeira que também ela tem o nome gravado na história da capoeira. Temos Francisca Albina, vulgo Chicão. Veja bem, vulgo Chicão, como eu disse, a capoeira é um ambiente machista desde sempre, então muitas delas recebem um apelido um tanto masculinizado. Tá joia? Só que Francisca Albina dos Santos, vulgo Chicão, como era conhecida nas rodas e na capoeiragem, ela bateu no famoso Pedro Porreta, para ver como Porreta era mulher, entendeu? Venceu Pedro Porreta. Temos Antônia Catu, que também é uma excelente capoeira. Maria Isabel, também uma outra guerreira. Temos Zefirina, certo? Que ela brigou com Idalina do Sacramento. E temos muitas outras, meus camaradas, muitas outras.
Certo? Então eu cito com o maior respeito o nome dessas mulheres da capoeira. Ou seja, a luta das mulheres é desde sempre. Tá joia? E a luta sempre continua. Muito axé para todas as mulheres. Axé, axé.